2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 5. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém. Título da nossa mensagem, o Murilo já fica esperando, né? Santa resiliência. Santa resiliência. Eu duvido que aqui nesta noite, dos que estão presentes e dos que nos assistem, duvido que não haja um bom grupo de irmãos e irmãs que não estejam passando por algum grau de fadiga, de estresse, de cansaço, de sentimento opressivo no peito. E possivelmente essas coisas estejam vindo ou sejam resultado de uma luta grande ou de lutas e desafios grandes que você tem enfrentado ao longo do tempo. Seja uma luta interna, ali com seus traumas e conflitos, e essa luta, amados, interior, ela desgasta muito, muito. A pessoa está cansada e não sabe por quê, ela está sem forças e não sabe por quê. Provavelmente há um conflito interno muito poderoso ali dentro dela, e isto está lhe trazendo todo esse sentimento. Mas pode ser também uma luta externa, com a sua família, ou com o mundo de uma forma geral. A Bíblia chama isso de tribulação. E tribulação, amados, é peso, é pressão, é esmagamento. Estamos dizendo isso, amados, para que constatemos o seguinte: a vida é difícil para todos. Nem mesmo os cristãos estão livres dos infortúnios da existência. Nós cristãos sofremos acidentes, ficamos enfermos, nossas vistas enfraquecem, e lutas do cotidiano vão esgotando nossas forças e às vezes roubando nossa alegria. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que a vida que nós levamos em meio a essa sociedade aí tecnocrática, essa sociedade moderna, apesar das inúmeras facilidades que ela nos proporciona, esta sociedade também cobra um preço muito grande. E ao final, amados, nós vamos dizer que haveremos de nos adoentar. Não apenas fisicamente, mas principalmente da mente e da alma. Quando eu iniciei meus estudos na faculdade de teologia, era o ano de 1981.
Talvez aqui muitos nem eram nascidos, eram crianças. E foi ali que eu iniciei, em 81, meus estudos. E em 82 eu recebi a minha primeira nomeação pastoral, lá na cidade de Jacareí. E todo final de semana eu pegava meu Fusquinha vermelho 68 e pegava a estrada ali, Via Dutra, né, rumo a Jacareí. Eu tenho muitas histórias para contar desse Fusquinha 68. O ponteiro de gasolina dele vivia quebrado, e eu só calculava quanto tinha de gasolina. E uma vez, voltando de Jacareí, o que aconteceu? Em plena Dutra, 11 horas da noite, eu nem vou contar o que aconteceu. Aí eu arrumei o ponteirinho. Mas o fato, amados, é que ali naquele início de 81, não havia no seminário uma matéria chamada Como lidar com as pandemias. Não havia. E em 2020 e 2021, todos nós pastores enfrentamos talvez a maior luta que já tivemos, vamos dizer assim, circunstancialmente, né, relativo ao nosso país. 80 e 81, lá em Santo André eu perdi 4 membros queridos para a pandemia. 4 pessoas que conviviam conosco, louvavam conosco, estavam assim conosco, e alguns dias depois estavam internados, e alguns dias depois perderam a vida. Muito triste, muito pesaroso, e a gente não podia nem fazer o enterro, o velório. Estava super restrito, irmãos, um tempo muito difícil. E não havia na faculdade nenhuma matéria dizendo assim, né? Pandemias, como lidar com elas. Também não havia naquele tempo, irmãos, outra matéria, né, chamada assim, polarização. 2 pontos. O que fazer quando a igreja, a família, a sociedade estão divididas? Aliás, se essa fosse uma matéria eletiva, né, que você escolhe fazer ou não, eu tenho certeza que naquela época ninguém faria. Eu, pelo menos, não. Porque eu pensaria assim, quem é sem juízo que vai imaginar que alguém vai dividir sua família, suas amizades, sua comunidade de fé por causa de candidatos a cargos eletivos? Eu nem faria essa matéria. E eu estaria errado em pensar assim, porque nós vivemos isso de uma forma muito triste, nas igrejas evangélicas principalmente. Amados, desde o seu início, os cristãos eram conhecidos por serem um povo manso, pacífico, amante da paz, ético, respeitoso, moderado e equilibrado. Pastor, tudo isso? Desde o princípio éramos assim. Hoje, infelizmente, muitas dessas qualidades que eu falei já não existem mais no meio evangélico. E nós precisamos lidar com isto. O fato, irmãos, é que os problemas da vida e as suas dificuldades vão se acumulando e tornando a nossa existência opressiva, carregada, e a alma adoece, o corpo adoece, a mente vira pasta, e as pessoas estão doentes, a sociedade está doente, e o corpo de Cristo espalhado na face da terra está sofrendo. Lá em 2 Coríntios 4:8, alguém lá, por favor, coloque para nós a primeira parte do versículo, né? 2 Coríntios 4:8. Eu quero ler apenas aqui, muito bom. Apenas a primeira parte do versículo. Leiam comigo. Em tudo
somos atribulados. Pois não, obrigado, querido. Paulo está dizendo, em tudo nós somos atribulados. Ele está falando para crente. Ele está falando para a igreja. Igreja, em tudo nós vamos ser atribulados. O que fazer? Como reagir a isto, irmãos? Certamente, nós precisamos de força para resistir, para superar essa avalanche que recai sobre a nossa vida. Existe uma palavra que nos ajudará a compreender essa força, essa restauração que nós tanto precisamos, porque com o passar do tempo, nós vamos ficando cansados, nós vamos ficando chatos, nós vamos ficando irritados, nós vamos ficando sem forças, nós vamos perdendo a alegria, nós vamos perdendo o brilho nos olhos. Sabe o que nós precisamos para enfrentar tudo isso? Resiliência. Aparentemente não tem essa palavra na Bíblia, realmente não tem, mas existe outras palavras que vão estar mostrando que a resiliência está presente na Bíblia. E eu gosto da definição que a física dá para esse termo resiliência. Então, se você não sabe o que é resiliência e escuta muito por aí, é bom a gente vir à igreja, porque a igreja também é cultura, né? Então, na física, resiliência significa a capacidade de alguns materiais têm de suportar o estresse ou a pressão sem ocorrer ruptura. Pegue uma mola bem grande. Você aperta essa mola, olha, está sofrendo pressão. Concordam? Muita pressão. Mas quando você solta, ela volta à sua condição original. Ela não se rompeu, ela suportou esse estresse material. E quando ela volta ao seu estado original, nós dizemos, esta mola, ela é resiliente. Isso é resiliência. Traduzindo isto, amados, para a vida das pessoas, significa capacidade de enfrentar e superar adversidades. Aparentemente, a pessoa foi destruída, foi moída por um grave acontecimento, mas logo ela volta a se recuperar e a se superar. Amém, amados? Você é resiliente, né? Você tem enfrentado com resiliência as rudezas da vida. É maravilhoso ver como os homens santos do passado, né? Ao serem tocados por uma força interior que vem de Deus, e eu quero dizer que essa resiliência não vem de nós, essa resiliência vem de Deus. E nós vemos que esses homens aqui do passado, eles responderam de maneira impressionante os desafios, os sofrimentos, as provações. E nós também podemos observar que crentes simples, e eu vejo a resiliência muito naquelas pessoas de fé simples, do nosso convívio, que conseguem com alegria dar sentido a tantos dramas que a vida lhes apresenta. Sejam perdas, sejam doenças, e eu fico maravilhado com os testemunhos de uma vida santa, de santa resiliência que as pessoas têm. E é interessante que fisicamente muitas vezes são pessoas frágeis, são pessoas adoentadas,
São pessoas que nós olhamos e imaginamos que serão incapazes de enfrentar tal e tal luta. E como nós nos surpreendemos pela força que elas têm, pela resistência que elas têm, pela resiliência que elas têm. Admiro essas irmãs, esses irmãos, na maioria são irmãs, que sobrevivem aos 80 anos, aos 90 anos. Segunda-feira nós fomos, terça-feira, ou segunda, lá na casa da dona Amélia, só 93, né? E enfrentando com resiliência. Antes de eu sair da Imesa, eu fiz o velório da irmã amazonina, 100 anos de vida. Mulher resiliente, e ela sobreviveu com um pulmão só desde a década de 60. Ela chama amazonina porque ela morava na Amazônia, seringueira, o marido seringueiro, teve uma doença lá, precisou vir para São Paulo e tirou um pulmão. Alguém viveu com um pulmão só desde a década de 60 até os 100 anos de vida. E amados, não é sobreviver a grandes catástrofes, é sobreviver ao cotidiano. Porque no cotidiano nós temos situações muito, muito graves, que pegam na gente. É no cotidiano que a gente tem que lidar com o filho, que às vezes é rebelde. É no cotidiano que a gente tem que resolver os perrengues do trabalho. E talvez alguns aqui já estejam pensando o que vão fazer amanhã lá no serviço. É no cotidiano, amados, que nós enfrentamos talvez a dificuldade financeira. Os boletos não param de chegar. Esse negócio é demoníaco, né? E as pessoas que são resilientes são capazes de enfrentar críticas, são injustiçadas e continuam numa boa. Vêm à igreja, louvam ao Senhor. Quem te pede para abraçar o irmão é o primeiro a sair para abraçar. É alegre, tem uma alegria interna muito grande, não fica resmungando pelos cantos, mas se coloca diante de Deus, sabendo da sua fraqueza, mas sabem que é do Senhor que vem a sua força. E aqui nós temos muitos irmãos e irmãs resilientes, que estão aí enfrentando as suas durezas. Não é porque é crente no que não tem problema, tem sim. Mas amados, ser resiliente é saber enfrentar essas batalhas que Deus nos deu. E nós precisamos aprender a lidar com essas batalhas. Paulo vai dizer nesse texto que nós lemos no início: é Deus que nos consola em toda a nossa tribulação. Olha que coisa maravilhosa. Paulo nos diz que Deus nos consola, nos conforta em toda nossa tribulação. E esse consolo, esse conforto é uma ação divina em nossa vida que nos traz restauração. Restauração da mente, restauração da alma, nos devolve o equilíbrio, que aliás eu acho que é o que mais precisamos nesses dias, equilíbrio. Porque é fácil, irmãos, imagina aqui uma balança, é fácil a balança pender para o desequilíbrio, é muito fácil, mas Deus nos trata e nos dá equilíbrio. E por que é importante, amados, a gente ser diariamente restaurado? Resposta: porque Deus pretende te utilizar para ser um instrumento de consolo e restauração na vida do outro.
Olha que coisa maravilhosa. Quem não é cristão está muito preocupado em estar bem para si mesmo. Quem é cristão deve dizer: Senhor, eu quero estar bem para poder abençoar outras pessoas. Olha como é diferente, amados. E é justamente isso que Deus deseja. Amados, sabe quando a gente entra num avião e a comissária explica que em caso de emergência vão cair máscaras de oxigênio e os passageiros devem colocar em si mesmos antes de ajudar outras pessoas? Já ouviram? Coloque em si. E sabem por quê? Porque se você tentar colocar em outro e desmaiar ou cair morto, você se torna parte do problema e não parte da solução. Então, amados, você vai usar o oxigênio e vai ficar bem, não simplesmente para se autopreservar, mas para você poder ajudar quem está do seu lado, caso esteja tendo algum problema. Pode ser o seu filho, pode ser seu pai idoso, ou pode ser qualquer pessoa. Então você fica bem para poder ajudar outros. Ou seja, Deus nos conforta e nos consola. Ele passa conosco aí nos furacões da vida. E aí, quando nos damos conta, nós já passamos por tudo, saímos fortalecidos e dizemos: glória a Deus, agora o meu sofrimento acabou. Mas Deus vai lhe dizer: acabou, vírgula. Agora vá e console os seus irmãos que estão debilitados, enfraquecidos, angustiados, enlutados e passando pelo mesmo que você passou. Eu te curei, eu te consolei, eu te dei resiliência para você abençoar vidas. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Não cabe na igreja pensamentos egocêntricos. Eu quero estar bem, eu não sei o quê, eu quero ser curado. Só pensa em si, só olha para si. Igreja é olhar para o outro. É olhar para aqueles que precisam. É olhar para aqueles que estão sofrendo. Para aqueles que estão sozinhos, solitários nas suas lutas. Então, amados, Deus nos ajuda para podermos ajudar os que estiverem em angústia. Deus nos fortalece para podermos fortalecer a outros. Então, ser resiliente é ter a capacidade de superar, de recomeçar, ou começar tudo de novo. Algumas vezes vai ser assim. A gente vai na nossa vida e tropeça e cai. Às vezes tem que parar tudo e começar tudo de novo. Quem tem resiliência vai superar todos esses problemas. Mas eu volto a dizer, essa resiliência não está em nós. Ela vem de Deus. Portanto, amada igreja, amados irmãos, numa sociedade como essa, marcada pela fragmentação. Como essa sociedade está fragmentada? Meu Deus! Nós somos chamados a não reproduzir em nosso meio aquilo que é normal no mundo sem Deus. Vocês concordam, amados? A gente não pode reproduzir aqui, no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja de Cristo, aquilo que é normal no mundo. Não.
Se o mundo agride, ofende, humilha, essa é a forma de ser que lhe é própria. Lá é assim. Mas a igreja é corpo vivo de Cristo. E a Bíblia diz que somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Então que não nos falte respeito, afeto, solidariedade, compaixão, graça e perdão. Amados, a verdade bíblica é que nós pertencemos uns aos outros. Somos responsáveis uns pelos outros. E somos chamados a cuidar uns dos outros. Você é membro da minha vida. E eu sou parte da sua vida. Você não está ao meu lado por acaso. Foi Deus que te colocou junto a mim. Eu tenho um compromisso com você. E eu entendo que você não é perfeito, como também eu não sou. Isto é reino de Deus. É a gente ajudar um ao outro. Nós somos responsáveis pela saúde do corpo de Cristo. E não existe, amados, situações que são insuperáveis, que não tem jeito. Não existe traumas invencíveis. A igreja de Cristo é uma bela comunidade de resilientes, onde cada um é tratado por Deus. E depois você trata o outro com o mesmo consolo que Deus te deu. Vamos seguir assim, amados? É isso, Deus se agrada disto, né? Deus se agrada do seu povo. Deus nos dá força, nos dá resiliência naquelas situações tão difíceis, tão difíceis. E depois que a gente passa, a gente diz assim: puxa, eu nem sei como eu passei por aquilo. Mas nós sabemos sim, era Deus que estava conosco. Que Deus te dê força. E depois que você passar pelo perrengue, vai ajudar outros, vai abençoar outros. Que nesta noite, o Senhor, presente entre nós, nos abençoe e nos capacite cada vez mais com essa santa resiliência, que vai nos ajudar a superar todos os problemas, todas as coisas. Se você crê nisso, diga: eu creio. Amém, amém, amém.